Amado coração que chega diante destas palavras, saiba que não é obra do acaso. Há momentos em que o Espírito conduz cada passo, cada olhar, cada pensamento, para que uma mensagem chegue até você exatamente na hora em que mais precisa. Talvez sua alma esteja abatida, talvez seu corpo sinta dores invisíveis aos olhos humanos, ou quem sabe sua família enfrente batalhas que parecem maiores do que suas forças. Mas hoje, receba esta certeza: o Espírito Santo está aqui para operar transformação no íntimo da sua vida. Muitas vezes, as circunstâncias se levantam como muralhas intransponíveis. Há correntes que prendem, situações que sufocam, palavras lançadas contra nós, maldições que atravessam gerações, injustiças que tentam roubar a paz, enfermidades que drenam as energias e até sentimentos ocultos de fracasso que insistem em ocupar o coração. Mas maior é o poder de Deus, e o Espírito Santo tem autoridade para romper cada barreira e dissolver cada corrente espiritual que o inimigo tentou levantar. Hoje, essa oração é um clamor por libertação e milagre. É um grito da alma que se recusa a permanecer escrava da dor, da escassez, do medo e da desesperança. A presença de Deus se manifesta agora, tocando onde ninguém mais poderia tocar, penetrando nas feridas mais escondidas, curando as lembranças que ainda sangram e restaurando os lares que estavam prestes a desmoronar. A promessa do Senhor é clara: quando clamamos com fé, Ele ouve e responde. Ainda que as lágrimas rolem no silêncio da noite, ainda que os pensamentos tentem convencer de que não há saída, a voz do Espírito declara a vitória. Onde havia trevas, surge a luz. Onde havia frieza, o fogo do amor divino começa a arder novamente. Onde havia separação, a reconciliação floresce. Não importa o quão pesado seja o fardo que você carrega, o Espírito Santo está pronto para levantar. Ele sopra vida sobre o que estava morto, ele abre portas onde só havia paredes fechadas, ele renova sonhos que já pareciam enterrados. Essa não é apenas uma oração comum, mas um mover sobrenatural que começa agora, enquanto cada palavra é recebida no fundo do seu ser. Talvez você olhe para sua casa e veja brigas, confusão, silêncio pesado, ausência de paz. Talvez olhe para sua saúde e veja laudos médicos, diagnósticos negativos, relatórios que tentam sentenciar sua vida. Talvez olhe para suas finanças e só veja dívidas, cobranças, falta de perspectivas. Mas hoje, pelo poder do Espírito Santo, um novo tempo é declarado. O que antes parecia impossível será testemunho, o que era choro se tornará cântico, o que era vergonha se transformará em honra. O inimigo tentou plantar medo, mas Deus planta coragem. O adversário tentou semear escassez, mas o Espírito traz abundância. O opressor levantou muralhas, mas o Senhor derruba cada uma delas com sua mão poderosa. O mal tentou roubar sua esperança, mas o céu envia renovo, vida e paz. Esta é a hora em que sua fé precisa se erguer. Não se trata de acreditar no que seus olhos veem, mas no que Deus pode realizar. A fé não é sustentada pelo que é lógico, mas pelo que é eterno. Ainda que a razão diga que não há solução, a fé declara que o milagre já começou. Enquanto você escuta e acompanha cada palavra desta oração, permita que o Espírito Santo caminhe pelos corredores da sua mente, limpando os pensamentos de derrota. Permita que ele entre nos cômodos da sua casa, expulsando toda a presença de discórdia. Permita que ele toque nas áreas mais profundas do seu coração, curando dores antigas que ainda te aprisionam. Este é o começo de uma jornada de restauração. Nada será como antes. A mão de Deus se estende sobre você, sobre sua família, sobre seus sonhos, sobre sua saúde. As promessas que estavam adormecidas vão despertar. As sementes que pareciam secas vão florescer. O sopro do Espírito traz vida nova, e aquilo que era motivo de choro se transformará em motivo de festa. Creia, porque o Senhor não falha. Seu tempo é perfeito. Ainda que pareça demorar, a resposta já foi liberada. O céu se move em favor daqueles que clamam com sinceridade. Não importa quantas batalhas você já perdeu, o que importa é que a guerra já está ganha em Cristo Jesus. Hoje, o Espírito Santo age como fogo que consome o mal, como água que purifica, como vento que sopra novidade, como óleo que unge e restaura.
Ele é o Consolador prometido, aquele que não abandona, que fortalece, que guia. E Ele está aqui, exatamente agora, selando esta palavra no seu espírito. Quando o coração se abre em oração, o céu se move. Não importa quão grande seja a montanha diante de você, não importa quão escuro seja o vale que esteja atravessando, a luz do Espírito Santo brilha e guia seus passos. Hoje é um dia de libertação, é um dia de cura, é um dia em que as correntes caem por terra e as portas do milagre se escancaram diante dos seus olhos. Talvez você já tenha buscado em tantas fontes e não encontrou solução. Procurou em pessoas, em conselhos, em promessas humanas, mas tudo pareceu falhar. Hoje, o Espírito Santo te lembra que a verdadeira resposta não está em homens, mas no Deus vivo, que tudo pode, que tudo vê e que jamais abandona os seus filhos. Ele te chama pelo nome e diz: Eu estou contigo até o fim. Quantas vezes você se sentiu esquecido, invisível, como se suas lágrimas não fossem vistas por ninguém? Quantas vezes orou e acreditou que suas palavras foram lançadas ao vento? Saiba que nenhuma oração sincera é perdida. Cada clamor é registrado diante do trono de Deus, e no tempo certo, a resposta vem. O que parecia silêncio era preparação. O que parecia demora era cuidado. O que parecia ausência era, na verdade, a presença invisível moldando tudo para o seu bem. O Espírito Santo está trazendo renovo sobre sua vida emocional. A dor da rejeição, as marcas da humilhação, as feridas da solidão estão sendo tocadas pelo bálsamo divino. Onde havia tristeza, nasce alegria. Onde havia vazio, nasce plenitude. Onde havia desespero, nasce confiança. Você não está só. Há um exército de anjos ao seu redor, há uma nuvem de testemunhas torcendo pela sua vitória. Há um Deus que luta as batalhas que você não consegue lutar. Receba essa verdade. Não há laço tão apertado que ele não consiga desfazer. Não há corrente tão grossa que ele não consiga arrebentar. Não há muralha tão alta que ele não consiga derrubar. O mesmo Deus que abriu o mar diante de Moisés, o mesmo que fez cair os muros de Jericó, o mesmo que tirou Daniel da cova dos leões, é o mesmo que agora intervém em sua história. O inimigo tentou roubar sua paz, mas o Espírito Santo a devolve em dobro. O adversário tentou semear divisão no seu lar, mas o Espírito traz união e amor. O opressor tentou fechar caminhos, mas o Senhor abre estradas no deserto e rios em terra seca. Nada é impossível para o Todo-Poderoso. Agora é hora de se levantar em fé. Declare com seus lábios: Eu creio no milagre. Eu recebo a vitória. Eu tomo posse da promessa. Essas palavras não são apenas sons, são decretos espirituais que movimentam o céu. O poder da vida e da morte está na língua, e quando você fala alinhado com a palavra de Deus, a atmosfera muda. Seus filhos serão alcançados. Sua família será restaurada. Sua saúde será renovada. Suas finanças serão abençoadas. Seu coração será cheio de paz. O que era peso se tornará leveza. O que era fardo se transformará em testemunho. O que era vergonha se transformará em honra. Permita que o Espírito Santo guie suas decisões. Ele é conselheiro fiel, amigo verdadeiro, ajudador presente em todas as horas. Não ande segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele sabe o caminho, ele conhece o futuro, ele enxerga além daquilo que os olhos naturais conseguem ver. Neste momento, entregue a ele suas preocupações. Coloque diante do altar as dívidas, as enfermidades, os medos, as dúvidas, os conflitos familiares, os sonhos que parecem distantes. O Senhor não rejeita um coração quebrantado. Ele recolhe suas lágrimas e as transforma em sementes de milagres. O tempo da restauração chegou. O vento do Espírito sopra e renova sua vida. A unção que quebra jugo é derramada sobre você. A chama que reacende a esperança começa a arder novamente. O céu se move a seu favor, e nada poderá deter o plano perfeito de Deus. Confie, porque até o que parecia derrota será usado como degrau para a vitória. Até o que parecia fracasso será transformado em aprendizado. Até o que parecia fim será o início de uma nova fase. O Espírito Santo não te trouxe até aqui para te abandonar,
mas para te levantar e te conduzir ao cumprimento da promessa. Portanto, levante sua cabeça. Olhe para o alto, porque de lá vem o socorro. Seu Redentor vive, e ele não falhará. A jornada pode ser longa, mas a vitória é certa. O milagre já está em movimento. A bênção já foi liberada. O céu já decretou sua vitória. Há momentos em que tudo ao redor parece desabar. O chão parece se abrir, o horizonte desaparece e o coração sente-se incapaz de prosseguir. Mas é justamente nesses instantes que o poder de Deus se manifesta com maior intensidade. O Espírito Santo não abandona, ele se aproxima, ele sustenta, ele ergue quando as forças humanas já se esgotaram. O Senhor conhece cada detalhe da sua vida. Ele sabe o que você enfrenta no silêncio, as lágrimas que ninguém vê, as preocupações que roubam o sono, os medos que tentam paralisar sua jornada. Ele conhece até os pensamentos que você não ousa compartilhar. E mesmo assim, ele não te rejeita. Pelo contrário, te ama com amor eterno e incondicional. Hoje, o Espírito Santo entra em áreas da sua vida que estavam esquecidas. Ele ilumina os cantos escuros do coração, traz cura para lembranças dolorosas, restaura a esperança que havia sido soterrada pelo peso da luta. O que parecia perdido será encontrado, o que parecia destruído será reconstruído, o que parecia morto ressuscitará diante da sua fé. Deus é especialista em transformar cenários impossíveis. Ele fez da pedra seca uma fonte de água no deserto, multiplicou pães e peixes diante da fome, deu filhos a mulheres estéreis, fez reis se curvarem diante de homens simples. O mesmo Deus age hoje em sua vida, mostrando que nenhuma limitação humana é maior do que o poder divino. As batalhas que você enfrenta não são apenas naturais, mas também espirituais. Por isso, não lute com suas próprias armas. Permita que o Espírito Santo seja seu escudo, sua espada, sua força. Quando você se posiciona em oração, o mundo espiritual se move. Anjos são enviados, correntes são quebradas, muralhas ruem, caminhos se abrem. Talvez você tenha se sentido cercado, sem saída. Mas a palavra garante que onde parece não haver caminho, o Senhor cria uma passagem. Ele não se limita às circunstâncias, ele não depende de condições favoráveis. O que para os homens é impossível, para Deus é apenas o início de uma grande obra. Não se prenda às vozes que tentam te desanimar. Sempre existirão palavras contrárias, sempre existirão aqueles que duvidam do poder de Deus. Mas a sua fé não pode estar baseada na opinião alheia. Ela precisa estar firmada no Senhor, que é rocha inabalável, torre forte, socorro presente em todas as horas. Hoje, tome posse da promessa. Você não está sozinho, sua família não está esquecida, sua vida não está entregue ao acaso. O Senhor dos Exércitos luta por você. Ele já decretou vitória. Ainda que a tempestade grite, há paz dentro do barco, porque Jesus está nele. Ainda que os ventos soprem, a calmaria à frente, porque o comando do mar está nas mãos do Criador. Deixe que o Espírito Santo conduza seus passos. Ele guia pelo caminho seguro, ele mostra a direção certa, ele livra das armadilhas do inimigo. Quando você confia, não precisa mais carregar o peso sozinho. O fardo se torna leve, o jugo é quebrado, a caminhada ganha novo sentido. Este é o tempo de mudança. As lágrimas derramadas não foram em vão. Cada oração feita em secreto está prestes a se tornar testemunho público. O que era luta será vitória, o que era dor será alegria, o que era silêncio será canção de gratidão. Permaneça firme, porque a vitória não virá apenas para você, mas para todos que estão ligados à sua vida. O Senhor alcançará sua casa, seus familiares, seus amigos, até mesmo aqueles que você achava impossíveis de mudar. Ele é Deus de alianças, e quando entra em uma história, transforma tudo ao redor. Não permita que o medo dite suas escolhas. O medo é a arma do inimigo para paralisar, mas a fé é chave de Deus para liberar milagres. Quando você dá um passo em confiança, ainda que não veja o chão, o Senhor constrói o caminho debaixo dos seus pés. O Espírito Santo está acendendo novamente a chama dentro do seu coração. Você que achava que a fé havia se apagado, verá que ela nunca deixou de existir.
Apenas estava escondida, esperando o sopro do Altíssimo. Agora, essa chama brilhará tão forte que iluminará não só sua vida, mas também a vida de todos ao seu redor. Este é o momento de declarar vitória. Não espere que tudo mude para crer, creia para que tudo mude. A fé antecede o milagre. A confiança prepara o caminho. O louvor abre as portas. Enquanto você exalta, o céu trabalha. Enquanto você agradece, o Senhor age. Nada poderá impedir os planos de Deus. Nem homens, nem governos, nem forças espirituais do mal. A palavra do Senhor não volta vazia, e o que ele prometeu se cumprirá. Sua história não terminará em derrota, mas em glória. Sua vida não será marcada pelo fracasso, mas pelo testemunho de milagres. Existe um mover do Espírito Santo acontecendo neste exato momento. Ele está visitando lares, tocando corações, restaurando famílias e levantando aqueles que estavam caídos. Não se trata apenas de palavras, mas de uma ação sobrenatural que atravessa barreiras e chega onde você mais necessita. Quantas vezes você sentiu que estava no limite das forças? Quantas vezes pensou em desistir, acreditando que a luta era maior do que poderia suportar? Mas veja, você está aqui, e não é por acaso. O Senhor preservou sua vida até este instante porque ainda há promessas a serem cumpridas. Ele não terminou a obra que começou, e o que ele inicia, ele conclui com perfeição. Os céus estão abertos sobre você. As orações que pareciam esquecidas estão sendo lembradas diante do trono. O silêncio de Deus nunca significou ausência, mas preparo. Agora, ele transforma o lamento em dança, a escassez em abundância, o medo em coragem, a derrota em vitória. O inimigo tentou lançar setas contra sua mente, tentando te convencer de que era inútil perseverar. Mas o Espírito Santo derrama sobre você a mente de Cristo, clareando pensamentos, trazendo sabedoria, enchendo de entendimento. As dúvidas se dissipam, e a certeza da fé se fortalece como alicerce inabalável. Sua casa será um lugar de paz. Onde antes havia gritos, surgirá louvor. Onde havia divisão, haverá união. Onde havia lágrimas, haverá risos. A atmosfera do seu lar muda quando o Espírito Santo é convidado a habitar. Ele não apenas visita, mas permanece, trazendo luz constante em cada canto. Na sua vida espiritual, haverá crescimento. Aquele que se sentia fraco será fortalecido. O que não conseguia orar voltará a ter intimidade com o Pai. O que não conseguia louvar levantará canções cheias de unção. O que estava distante será atraído novamente para perto de Deus. Na sua vida emocional, o Senhor enxuga cada lágrima. As memórias que eram como correntes pesadas caem por terra. O perdão invade o coração, e com ele vem a liberdade. O passado não terá mais poder para te prender, porque o Espírito Santo escreve um futuro de esperança e alegria. Na sua vida física, receba a cura. Doença alguma é maior do que o nome de Jesus. Ele tocou em cegos e eles passaram a ver, tocou em paralíticos e eles andaram, ressuscitou mortos e mostrou que a vida sempre vence a morte. Esse mesmo poder está agindo agora, trazendo restauração ao corpo, vigor às células, força aos ossos e energia à mente cansada. Na sua vida financeira, o Senhor abre portas que pareciam trancadas. Ele é o dono do ouro e da prata, é Ele quem supre cada necessidade. Ainda que o cenário diga não, o céu já decretou sim. Multiplicação, provisão e prosperidade estão sendo liberadas, não para que você apenas tenha, mas para que também possa abençoar outros. Entenda, cada área da sua vida está sendo alcançada. Nenhum detalhe escapa ao olhar de Deus. Nenhuma oração sincera fica sem resposta. Nenhum clamor verdadeiro é ignorado. O tempo da mudança chegou, e você será testemunha viva do poder transformador do Espírito Santo. Mas é necessário permanecer firme. O inimigo tentará usar distrações, tentações e acusações para te afastar da presença de Deus. Ele sabe que uma vida cheia do Espírito é uma ameaça ao reino das trevas. Por isso, vigie, ore, mantenha-se fiel. Sua vitória não é apenas sua, mas também daqueles que serão impactados pelo seu testemunho.
A cada passo de fé que você dá, o céu se move em seu favor. Não desanime quando as circunstâncias tentarem gritar mais alto do que a promessa. Lembre-se, as ondas obedecem à voz do Criador, e o mesmo poder que acalma o mar acalma também sua alma. Levante seus olhos. Veja com os olhos da fé. A vitória já foi decretada, o milagre já foi liberado, a promessa já está a caminho. Você não será envergonhado, não será abandonado, não será derrotado. O Deus que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la até o fim. Deixe que a gratidão invada seu coração. Mesmo antes de ver, agradeça. Mesmo antes de tocar, celebre. Mesmo antes de receber, louve. A gratidão abre portas e atrai a presença de Deus. O louvor rompe cadeias, muda atmosferas e prepara o terreno para que o impossível aconteça. Portanto, hoje declare com fé: minha vida pertence ao Senhor, meu lar é morada do Espírito Santo, meu coração é cheio de paz, minha saúde é restaurada, minhas finanças são abençoadas, meus sonhos são realizados segundo a vontade de Deus. Esta é a verdade que o céu decretou, e nada poderá anulá-la. Há uma unção sendo derramada agora. O Espírito Santo não apenas visita, ele permanece, ele envolve, ele cobre sua vida com graça abundante. Cada palavra que chega ao seu coração é uma semente plantada em solo fértil, e essa semente florescerá em milagres, bênçãos e vitórias. O Senhor é especialista em reverter histórias. Ele pega o que parecia perdido e transforma em conquista. Ele muda diagnósticos, desfaz sentenças, derruba decretos de derrota e escreve novos capítulos cheios de esperança. Sua vida não está definida pelo que o mundo diz, mas pelo que o céu declara. Não permita que a dor do passado roube a alegria do presente, nem que a ansiedade pelo futuro tire a paz de hoje. O Espírito Santo cuida de cada detalhe, guia cada passo, protege cada decisão. Quando você descansa na presença de Deus, até as maiores tempestades se transformam em oportunidade para ver o poder dele em ação. As promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se prometeu, ele cumprirá. Ainda que os céus e a terra passem, a palavra do Senhor permanecerá firme. Essa promessa é o alicerce da sua fé, é a base sobre a qual você pode construir sua vida com confiança absoluta. Receba a paz agora. Uma paz que não vem das circunstâncias, mas do alto. Uma paz que ultrapassa o entendimento humano, que guarda mente e coração. Essa paz é escudo contra o medo, âncora contra a dúvida, fortaleza contra o desespero. Receba também alegria. Uma alegria que não depende de coisas externas, mas nasce do Espírito. Uma alegria que é força em meio às batalhas, luz em meio à escuridão, canto em meio ao silêncio. Essa alegria é combustível para sua caminhada, sinal de que o céu já está agindo. Receba a força. Uma força que não vem da carne, mas do Senhor. Uma força que faz avançar mesmo quando as pernas estão cansadas. Uma força que faz lutar mesmo quando parece não haver mais energia. Essa força é derramada pelo Espírito Santo, capacitando você para vencer cada desafio. Sua vida nunca mais será a mesma depois deste encontro. Há uma marca do Espírito sobre você, um selo que garante que você pertence a Deus. Nenhuma arma forjada contra sua vida prosperará, porque há um escudo celestial ao seu redor. Nenhuma acusação terá efeito, porque o sangue de Jesus já te justificou. O tempo da restituição chegou. O que foi roubado será devolvido. O que foi quebrado será restaurado. O que foi perdido será encontrado. O que foi destruído será reconstruído com ainda mais glória. Essa é a promessa que hoje se cumpre sobre sua vida. Então, levante-se. Não fique prostrado no chão da derrota. Erga a cabeça, endireite os ombros, caminhe em fé. Você não é mais escravo do medo. Você é filho amado de Deus. Você não é vítima das circunstâncias. Você é herdeiro das promessas. Você não é derrotado, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E quando a vitória chegar, porque ela virá, não esqueça de testemunhar. Compartilhe o que Deus fez, leve esperança aos que ainda sofrem. Declare ao mundo que o Espírito Santo é real e que seu poder continua agindo.
Sua história será um farol que ilumina outros caminhos, um cântico que inspira outras vozes, um milagre que gera novos milagres. Hoje é o início de uma nova fase. Não olhe para trás com saudade do que se perdeu, mas olhe para frente com expectativa do que está por vir. O melhor de Deus ainda está reservado para a sua vida. Caminhe com fé, porque o amanhã será repleto de testemunhos que glorificarão o nome do Senhor. Levante-se agora em fé e declare: eu creio no poder do Espírito Santo sobre a minha vida. Escreva sua palavra de vitória nos comentários e compartilhe esta oração para que outros também recebam um milagre. Hoje é o dia da sua transformação. Tome posse. Em nome de Jesus Cristo. Amém.